Olá, bom dia, boa tarde a todos. Sou a professora Aline, estou junto aqui com a minha amiga, a professora Vanessa. Estamos aqui para mais uma aula de programação Web 2. Bom dia, Vanessa. Olá, amiga, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Isso aí, mais uma aula de PHP. Bora lá? Isso aí, só para não perder, estou aqui com a nossa amiga, sua louca, né? Que os alunos reclamam quando a gente não coloca essa Verdade, tem que saudação. Estamos aqui hoje para começarmos, né, a entender como que eu posso conectar, né, os dados, né, que vem de um formulário feito em PHP com um banco de dados. Como esses dados são armazenados, como eu faço requisições a esse banco de dados. E para nós aprendermos isso, nós teremos dois vídeos explicativos. O primeiro deles, né, esta primeira aula que nós estamos fazendo agora, nós vamos ensinar vocês a utilizar a interface do PHP MyAdmin, como eu crio um banco de dados, como eu construo minhas chaves primárias, minhas chaves estrangeiras, utilizando o MySQL. Para no nosso próximo vídeo, então, fazemos a conexão junto com o PHP. Nós resolvemos dividir em duas aulas para o tema não ficar tão extenso, então a nossa recomendação é a seguinte: assistindo a essa primeira aula, reproduzam os exemplos desta aula, criem o banco de dados, façam a instalação do que vocês precisarem, embora muitos alunos já tenham, né, tudo instalado quando instalaram o Apache, mas se precisar, façam as instalações do que estiver faltando no seu computador, criem esse banco de dados, criem as chaves primárias, as chaves estrangeiras, o que for necessário, para que na próxima aula a gente possa prosseguir e fazer a devida conexão. Tudo bem? Vamos lá, Van? Tudo bem, eu vou compartilhar minha tela, então. Bora lá. Aí aqui, ó, é um ponto doc que eu criei só para facilitar para vocês lembrarem depois, né? Mas ele tem aqui um print, ó, do passo a passo que a gente vai fazer hoje com as telas. Então, a primeira coisa que eu quero lembrar aqui, ó, a gente tem startado sempre aqui, ó, só o servidor Apache para trabalhar com os nossos códigos PHP. Para trabalhar com banco de dados, a gente agora precisa startar aqui, ó, o MySQL. Então, quando a gente instalou o Champ no nosso computador, ele instalou o servidor Apache, configurou o PHP e ele também instalou o MySQL. Então, a gente precisa agora startar esse serviço. Ele só vai funcionar a partir do momento que ele tiver startado, tá certo? E aí a gente vai startar e ele vai funcionar tradicionalmente na porta 3306. Essa é a porta tradicional que o MySQL funciona, tá certo? O MySQL, ele é um SGBD, ele é um sistema gerenciador de banco de dados, como é o SQL Server, como é o Oracle, né? Ele é um sistema de banco de dados, que também é um banco de dados relacional, tem as mesmas características e também funciona SQL. Então, a linguagem que vocês aprendem lá em banco de dados, que é o SQL, também funciona aqui. Só que tem algumas características que são específicas do MySQL que a gente vai aprendendo aos poucos aqui, tá certo? E a interface gráfica que a gente trabalha. Quando a gente trabalha com MySQL, a gente tem as interfaces gráficas próprias do MySQL, certo? Para o MySQL, nós temos duas interfaces gráficas para a gente trabalhar com ele. Ele tem a linha de comando? Ele tem a linha de comando também, mas a gente não vai trabalhar com linha de comando. Quando a gente trabalha com sistemas desktop, ele tem uma interface gráfica. Então, lá na aula de Java, talvez você trabalhe com uma interface gráfica que se chama Workbench, certo? Que é uma interface gráfica para quem está construindo desktop. Mas a gente tem, quando a gente trabalha interface web, quando a gente está trabalhando com desenvolvimento web, uma interface gráfica própria para desenvolvimento web. Por quê? Porque a hora que eu for contratar um serviço de hospedagem, que eu for trabalhar com um banco de dados que está hospedado lá no servidor que eu contratei, a interface gráfica vai ser essa. E onde eu vou achar essa interface gráfica? Ó, eu vou fechar aqui, né? Vou abrir aqui, ó. Localhost. Né? Você já está acostumado. Opa! Eu escrevi errado. Localhost. Agora sim, ó. Ele abriu aqui o meu servidor, né? Ó. Então, você está vendo que o meu servidor Champ está aberto. Tem aqui, ó, o PHP MyAdmin. Então, eu vou clicar no PHP MyAdmin. E aí ele vai carregar a interface gráfica do MySQL dentro do meu computador. Então, é essa interface gráfica que eu vou trabalhar. Quando ele carrega essa tela, significa que o meu MySQL conectou e está tudo funcionando.
Aí a gente tem que aprender a trabalhar com essa interface. Então a gente tem que reconhecer. Lá na aula de banco de dados, você conhece o SQL Management Studio, que é a interface gráfica para trabalhar com SQL Server, certo? Então a gente tem que conhecer essa interface gráfica, que ela é bem diferente daquela que você está acostumado. Então a gente tem aqui, ó, os bancos de dados que a gente já tem. Então eu tenho alguns bancos de dados, eu fiz uma limpa aqui de alguns bancos de dados que eu não estava usando mais. Então eu tenho aqui os meus bancos de dados e daqui para baixo são bancos de dados do sistema próprios. Aqui é a guia onde eu tô, né? Então, bancos de dados. Então, aqui é a parte onde ele traz informações de serviço para mim. Aí, quando eu venho aqui em banco de dados, ele demora um pouquinho. Aqui é onde eu crio o meu banco de dados. Então, aqui eu dou o nome e peço para ele criar o meu banco de dados. Aqui em SQL, ele sempre demora um pouquinho. É onde ele abre esse bloco de texto. É aqui onde eu consigo trabalhar com códigos SQL. Então, eu posso vir aqui, dar um Create Database e pedir para ele criar um banco de dados para mim. Então, eu posso criar lá e posso criar por aqui também. Vou fazer uma parte, né? Lembrando que essa parte de criação de script a gente deixa mais para banco de dados, para disciplina de banco de dados, porque lá a gente lembra que eu sempre falo para vocês, lá a gente tem que pensar como DBA, como uma pessoa que tem que conhecer aqueles scripts. Aqui nas aulas de PHP, o foco não é esse, né? Nas aulas de PW, aqui o nosso foco é apenas utilizar um banco de dados. Nós estamos mostrando para vocês, o MySQL é o banco de dados mais usado em aplicações PHP, por isso que a gente não vai usar o SQL Server, né? Para a web é um dos bancos mais utilizados, o MySQL. Então, aqui a gente vai usar mais um modo gráfico, que também existe lá no SQL Server, só que a gente acaba usando o script porque lá o foco da aula é outro. Só para vocês saberem, aqui também dá para usar esses scripts, mas não vai ser o foco da nossa aula. É isso mesmo, galera. Então, o nosso objetivo aqui não é ficar tão preocupado com essa questão dos scripts. Por isso que você pode observar. Primeiro, ele sempre vai dar a opção para você de usar a interface gráfica, porque é a característica dele. Então, eu vou criar aqui um banco de dados, ó, vou lá na parte gráfica e eu vou criar um BD Escola, certo? E aí, para criar, aí ele abriu outra área para mim. Então, ó, tá vendo que eu tô no BD Escola selecionado? Como que eu sei que eu tô no BD Escola selecionado? Se você olhar aqui, ó, o meu servidor, tá aqui o endereço de IP dele, que é sempre o endereço do servidor local, 127.0.0.1. E aí, a base de dados que eu tô conectada. Então, ele mostra para mim aonde eu tô conectada no momento, para na hora de criar a tabela, criar no lugar certo, na hora que eu for manipular alguma coisa, manipular no lugar certo. E aí ele mostra aqui para mim. Eu criei aqui na área de trabalho, deixa eu minimizar que esse eu esqueci de deixar aberto, né? Tantas informações aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para visualizar. Eu criei um modelo com 3 tabelinhas, ó. A tabela do aluno, a tabela da turma e a tabela da matrícula, certo? Então eu tenho o aluno que está matriculado em uma turma. A gente sempre começa a criar pelas tabelas que não tem chave estrangeira. Então, eu posso criar pelo aluno, depois a turma, por último a matrícula, que tem as 2 chaves estrangeiras, certo? Eu vou começar pela turma, que é uma tabela bem pequenininha. Então, eu vou criar lá. E aqui é o nome da tabela. Então, TB, turma. Quantas colunas ela tem? Ela tem 2. Aqui está escondendo o meu botão. Ó, eu vou colocar a câmera aqui embaixo. Executar. E aí ele criou, mas e o nome das minhas colunas? Agora que eu vou colocar o nome das minhas colunas. Então aqui, ó, eu vou colocar o nome das colunas, o tipo de dados. Quando esse tipo de dados precisar definir o tamanho. E aí tem algumas características. Eu vou usar todas essas propriedades aqui? Não, eu não vou usar todas elas, mas algumas são importantes. Então, o primeiro é o ID da turma. Ele é inteiro. Ele é um índice? Sim, ele é um índice primário, né? Então, aqui no MySQL, as chaves primárias e estrangeiras, elas são reconhecidas como índices, certo? As chaves primárias são primary. E as chaves estrangeiras, elas são index, elas são apenas índices, né? Deixa eu jogar a câmera, vou jogar deste lado aqui, ó, que eu acho que aqui vai cortar menos pra gente. Elas são índices. Então, quando for chave primária, primary, quando for chave estrangeira, índices. E o AI, esse AI
Aí, no MySQL, significa auto-increment. Lá no SQL Server, você conhecia isso como identity, que é aquela função que numerava automaticamente a chave primária. Aqui no MySQL, ela se chama auto-increment, quer dizer, ele vai incrementar automaticamente. Então, eu vou colocar aqui que a minha chave é primária, e aí ele vai pedir para eu confirmar esse índice, e aí eu vou dizer que ela é auto-incremente, certo? E aí eu vou colocar aqui nome da turma, o nome da turma, eu vou mudar o tipo de dados, então dá uma olhada, ó, eu tenho todos esses tipos de dados disponíveis, tá? Então são os tipos de dados que vocês conhecem do SQL Server e tem muitos outros aqui, né? Muitas outras variações, e aí a gente vai falando de cada um deles conforme as nossas necessidades. Varchar, nome da turma, acho que 30 caracteres tá bom. E aí eu vou guardar. Criei a minha tabela turma. Quando eu terminei de criar, tá aqui a minha tabela turma. Ó. Se você olhar, eu tô dentro do banco de dados, dentro da tabela turma. E aqui na estrutura, eu vejo a estrutura da minha tabela. Então, eu vejo quem é auto-increment, eu vejo quem é minha chave primária, eu vejo a estrutura dos campos, eu vejo o tipo de dados, eu vejo quem são os índices da minha tabela, certo? E no procurar, deixa ele carregar, eu vejo se tem dados cadastrados. Ainda não tem nenhuma turma cadastrada, mas se tivesse, eu conseguiria visualizar todos os dados cadastrados. E agora, para criar uma nova tabela, eu estou dentro da tabela turma, eu vou voltar para o banco de dados, então eu volto aqui. Quando eu volto, ó, na estrutura do banco de dados, agora ele tem uma tabela, certo? Eu posso até criei a tabela errada, eu posso vir aqui eliminar aquela tabela, eu posso apagar a tabela. Então veja que eu posso manipular a tabela sem usar a linha de código, certo? E aí eu vou criar uma nova tabela. Então eu vou criar, ó, veio aqui para baixo, eu vou criar a TB aluno. A TB aluno, vamos olhar lá quantos campos tinha. O ID, o nome, o CPF e o RG, 4. Então eu volto, ela tem 4, tá certo. Então, vamos lá, ó. ID do aluno, ele é um índice primário, aí ele vai pedir para confirmar, e ele é auto-increment. Aí eu tenho aqui, ó, o nome do aluno é uma varchar. Uma varchar, acho que de 60 caracteres. Aí eu tenho o CPF do aluno, que também é uma varchar de 14, né, Aline? Sim, se você for armazenar o ponto e o traço, é 14, se não 11. 14. O RG é uma varchar, tá? Não se esqueçam disso. Tem RG que tem X, o meu RG termina no X. Então ele tem que ser varchar. O E meu também, miga. eu também, miga. Ai, nós somos gêmeas de RG que termina em X. Lista de RG. Então, gente, RG não pode ser inteiro, tem que ser varchar, tá certo? E não tem formato, né, específico. Cada Não tem estado tem um. formato. Lembra disso. Esse formato de RG que a gente conhece, ele é específico e exclusivo do estado de São Paulo. Quando vem uma pessoa de outro estado com um RG de lá, você vai ver que o formato é completamente diferente. Então, Por eu vou isso que colocar. ele nunca pode ser chave primária. Por isso que não pode ser, porque não dá para seguir aquilo como padrão, né? Então, eu vou colocar aqui, acho que os mesmos 14 caracteres, para a gente conseguir aí abranger todos os formatos de RG. E vou guardar. Pronto, criei a minha tabela, olha que bonitinha, tabela do aluno criada. Então, tenho aqui a minha chave primária, tenho os meus campos, o tamanho deles, tá aqui os meus índices. Agora eu tenho uma tabela com 2 chaves estrangeiras. E aí eu queria que vocês prestassem atenção, muita atenção como é que a gente cria chave estrangeira. Porque da forma visual, não é tão simples criar a chave estrangeira, tem alguns detalhes que a gente tem que se observar. Porque se a gente esquecer, não vai conseguir criar a chave estrangeira. Então, primeira coisa, criar a tabela, TB matrícula. Quantos campos? Ela tem o ID da turma, do aluno, a data da matrícula e o status da matrícula. 5 campos. Então, vamos lá.
5 campos. Aí ele vai criar para eu poder colocar os campos da estrutura. Então, o ID da matrícula, certo? Opa, acho que eu escrevi errado. Deixa eu apagar aqui. ID da matrícula, ele é chave primária, cria chave primária, auto-incremente. Até aqui tranquilo. Agora eu vou colocar os outros campos que não são chave estrangeira. Então é a data da matrícula, e aí eu tenho aqui alguns tipos de data, né? Então, lá no SQL Server, vocês devem conhecer o Small Date Time. O Small Date Time ou Date Time, aqui não tem o Date Time, só tem o Date Time, certo? Mas aqui a gente tem o tipo Date, que é só data. A gente tem um tipo Timestamp. O que é Timestamp? Ele armazena para a gente uma quantidade de segundos. E aí, que quantidade de segundos é essa? Na verdade, ele tem uma data específica a partir de 1º de janeiro de 1960. Até a data que você pedir para ele inserir, ele conta quantos segundos e ele guarda. Aí você fala, para que serve isso, professora? Para quando a gente vai fazer cálculo de data. Se eu quero somar 7 dias, eu quero subtrair 7 dias, é mais fácil, porque isso é um inteiro. Então, é mais assertivo fazer cálculo de data quando a gente transforma tudo para uma unidade única, né? E o E aí você só precisa fazer a conversão, né, de segundo para minuto, ou para hora, para dia, e o fazendo as timestamp devidas já faz contas. isso. Ele já faz essa conversão, né? Então, Fazendo as devidas contas, isso ele já mesmo. faz esse cálculo. Então, assim, ajuda bastante para fazer esse cálculo de data. Aí ele tem só o tipo de dados time, que é só para hora, e só para guardar ano. Né? Então, a gente tem alguns tipos diferentes aqui. Como é só a data da matrícula, eu vou colocar date. Então, ele vai guardar só data, certo? Aí a gente tem lá o status da matrícula. E aí eu vou colocar ele como inteiro, mas eu posso também colocar dentre os tipos de dados inteiros, eu tenho alguns outros tipos de dados, né? Então eu tenho aqui o tinint, que são menores, então assim, a gente tem tamanhos de inteiros diferentes, mais variações do que os inteiros que vocês conheciam lá do SQL Server. Então, a gente tem algumas variações aqui maiores do que vocês conheciam lá do SQL Server. E eu tenho também o bit. E o bit, ele vai guardar para mim o quê? Valores 0 e 1. E aí eu vou colocar o bit para matrícula, porque ele é um inteiro, mas ele é um inteiro de 0 e 1. E aí a matrícula, se ela estiver ativa, eu vou dizer que ela é 1. Se ela estiver inativa, eu vou dizer que ela é 0. Então, para mim, na programação vai ficar fácil. Se eu quiser saber os alunos que estão ativos, eu vou trazer todo mundo com status 1. Se eu quiser saber os alunos que estão com matrícula desativada, eu vou trazer todo mundo que é 0, certo? Então, eu vou colocar como bit, que aí eu vou salvar 0 e 1. Agora, eu vou criar chaves estrangeiras. Então, eu vou jogar essa câmera aqui para cima. Aí, eu vou criar o ID do aluno. E vou criar o ID da turma. Eles têm que ser inteiros. E eu falei que chaves estrangeiras, elas têm que ser índices. Então, eu venho aqui no índice e vou criar somente índice. Vou criar o índice e aí eu tenho que dar um nome para esse índice. Geralmente, os nomes dos índices das nossas chaves estrangeiras, eles vêm FK, underline e o nome da sua chave estrangeira. ID do aluno. Executar. Aí você fala, por que eu tenho que dar um nome, professora? Porque é uma característica do MySQL. Os nossos índices, eles são... criar um índice. Aqui. FK, ID, turma. Executar. Certo? Os nossos índices, eles são nomeados, né? Eles são uma constraint dentro do banco de dados. Então, eles têm um nome próprio para eles serem identificados. E para a chave estrangeira, eles têm que ter um nome, senão eu não vou conseguir identificar. Então, eu tenho que dizer que eles são índices. Aí eu guardo. Então, eu criei a minha tabela e os meus campos de chave estrangeira, eu disse que são índices, certo?
Vamos lá, esperar ele guardar a minha tabela. Acho que eu não tinha clicado. Ah, introduz um comprimento válido? Eu esqueci de colocar tamanho em algum campo? Ué. O bit, ele tá pedindo tamanho? Que estranho. Deixa eu colocar um inteiro, então. Depois eu vou dar uma olhada nessa É característica. estranho porque geralmente valor numérico ele já atribui o tamanho sozinho, Ele né? atribui o tamanho sozinho, vou dar uma verificada depois. Mas, ó, eu queria que você observasse aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o índice primário que foi criado e eu tenho aqui as duas chaves estrangeiras, ó. Os dois índices. Professora, criei a tabela e esqueci de criar os índices. Se você olhar aqui embaixo, ó, criar um índice nas colunas. E aí você pede para criar os índices e aí você pode criar. Você esqueceu de adicionar o índice. Você cria e ele vai abrir uma janelinha, você seleciona qual é o campo da tabela, né? Ó, se eu colocar aqui, vou criar um, só que aí eu vou cancelar, não vou criar. Aí eu escolho aqui, ó, qual é o campo da tabela que eu quero o índice, dou o nome do meu índice e peço para ele criar. O ideal é que você já crie lá na hora que você está criando a tabela. Por isso a importância de você ter o modelo do banco de dados já desenhado. Porque aí você bate o olho e já sabe quem é chave estrangeira. Minha chave estrangeira já está ligada? Já está tudo certinho? Não. Tá Então, faltando. isso que eu ia acabar de perguntar. Você criou os índices, mas quando eu digo que esse ID da turma, é o mesmo ID que está lá na tabela turma. Pois é, como é que eu vou dizer que esse é daquela tabela? Agora eu volto para o meu banco de dados. E aí, o meu MySQL, a versão em português dele, é português de Portugal. E aí, aqui nesse botãozinho mais, tem um cara que chama desenhador. Ele não chama que ele é o modelagem, mas ele é o desenhador. Por isso que os meus botões chamam guarda e não salva, certo? E aí, quando eu clico no desenhador, o que, que o desenhador faz? Ó, só tá a minha tabela de aluno aqui. Por que, que só veio a minha tabela de aluno? Deixa eu jogar aqui do lado. Mas tenta atualizar. Criar tabela. Não, eu queria. Opa, não, ele abriu criar tabela. Não, eu não quero criar tabela, eu quero adicionar as tabelas existentes. Deixa eu voltar no meu banco de dados. As minhas tabelas estão aqui. Vou abrir de novo meu desenhador. Ah, é porque o desenhador. Deixa eu vir aqui para baixo. Vou vir aqui para o lado. Não, ele não tá mesmo. Deixa eu vir aqui. Opa, eu tenho que parar o mouse e criar tabela. Eu quero adicionar as tabelas, eu não estou vendo. Porque na hora que você abre o desenhador, estava com uma tabela selecionada? Volta lá para a gente ver. Não é isso. Não, eu estou no BD. Não, elas não estão selecionadas. Elas não estão selecionadas. Tenta selecionar todas e abrir o desenhador. Vamos ver. Faltou a TB aluno. Ah, foi. Não, foram todas, né? Tem um delayzinho. E eu tô vendo se elas estão aqui pro lado. Não, mas não estão nem para baixo. Deixa eu ver aqui. Nova página, não. Salvar. Deixa eu ver. Não, eu não sei por que ele não tá trazendo as minhas tabelas para. Tá com o botão direito aparece essa opção? Não. Não sei por que ele. Porque ele já, teoricamente, ele tem que trazer as minhas tabelas. Mostrar aqui, mostrar lista de tabelas. Ah, agora foi. Vida. Poxa vida, ó, mostrar lista de tabelas. Apanhei agora, hein? É porque naturalmente ele já traz todas as minhas tabelas. Eu não sei porque dessa vez ele não quis trazer, mas É que ó. a gente fica usando o cérebro, ele fica mal acostumado. Aí depois precisa A gente fica voltar mal acostumada com no outra ferramenta. MySQL. Porque, na Na verdade, verdade, tudo isso foi proposital, para ver se eles estavam assistindo ao vídeo com atenção. aí a gente vem aqui do lado, ó. Criar relacionamento. E aí eu clico no criar relacionamento. E aí ele é bem inteligente. Ele fala assim, ó.
selecione a chave de referência. A referência é sempre a chave primária. Então, eu vou clicar aqui, ó, no ID da turma. Aí ele muda, ó, selecione a foreign key. Então, eu vou no ID da turma. Aí ele fala assim, você quer criar a foreign key? Ok. E aí ele criou o relacionamento. Só que quando ele cria, ele meio que dá uma bagunçada, ó. E aqui nessa bagunçada, ele tá ocultando as tabelas. Eu não sei por que ele tá tão rebelde, ó. Tá vendo? Ó, ele já ligou as duas tabelas, ó. Aí eu vou fazer de novo, vou criar o próximo relacionamento. Então eu clico na chave de referência, que é a primária, e clico na estrangeira. Aí crio. Aí, geralmente, o que ele faz no desenhador? Ele reorganiza as tabelas e aí, geralmente, ele dá uma bagunçada no desenho. Aqui o meu, eu não sei por que, ele está ocultando as tabelas. Mas se você olhar agora, ó, agora as minhas tabelas estão criadas. E o relacionamento entre elas está feito, certo? Então, o ideal é que você crie primeiro todas as suas tabelas, crie todos os índices nas chaves estrangeiras, para que depois você venha aqui e faça o relacionamento entre elas, certo? Ivan, por isso que é tão importante eles nunca deixarem de pular aquela etapa de fazer o MER, de fazer o diagrama do que você precisa criar, porque você já tem que criar sabendo o que você vai relacionar com o quê. Sem fazer o MER antes, sem fazer o diagrama, fica muito difícil, né? Sem fazer esse passo que a professora fez antes, ó, fica muito difícil de vocês criarem o banco de forma correta, sem esquecer de colocar nada. Ó, Ok? é tão imprescindível porque agora o ideal é que eu confronto, né? Ó, eu consigo observar, ó, que o relacionamento que eu criei aqui no meu banco de dados físico, ele é exatamente igual àquele que eu fiz, né? Que eu Do projetei, BR modelo, né? né? Esse é o do BR modelo. Então eu projetei ele e na hora que eu construí meu banco de dados físico, ele está exatamente certinho. Então agora eu posso trabalhar com esse banco de dados que ele não tem erro de modelagem, ele não vai reproduzir nenhuma anomalia, eu não vou ter erro de inclusão, eu não vou ter erro de exclusão de dados, eu não vou ter nenhum problema de anomalia nesse banco. Isso, Agora, para quem se interessar, né, Van, também pode criar tudo isso via script, mas não tem a necessidade, porque como eu disse a vocês, a nosso papel de DBA, saber que existe scripts, a gente está cumprindo lá em banco de dados 2. Mas se vocês quiserem, também dá para fazer. É quase igual ao do server, mudam algumas coisas, igual a forma de criar a chave estrangeira muda, né? Você tem que criar um índice. Nossa, professora, mas por que eu tenho que criar índice? No SQL Server também a chave estrangeira é um índice, só que ele já cria isso para você de forma implícita. Muita coisa que a gente faz lá, né, pelo Management Studio acontece de forma implícita, mas ela também é um índice. aí aqui, ó, nesse arquivo que nós vamos passar para vocês, eu deixei o exemplo criando essa tabela matrícula, como seria ela via linha de código. Então eu abriria aquela janelinha do script e como eu criaria ela via linha de código, né, ó? Então create table, TB matrícula, abre o parênteses, ID matrícula int, auto increment. Aí você fala, ué, não coloca aqui primary key, professora? Não, não coloca aqui. Aí eu crio aqui, ó, ID aluno int, ele é uma foreign key, mas não coloca aqui? Não coloca aqui. Todas as chaves, elas são criadas embaixo. Então, ó, o ID da turma, a data da matrícula, date. Aí aqui, ó, vírgula. Aí eu esqueci o status aqui, né, ó. Primary key, e entre parênteses, daqueles campos criados acima, quem é a chave primária? Foreign key, daqueles campos acima, quem é a foreign key? O ID aluno. Referências de quem? Da TB aluno com o ID aluno. E aí eu tenho outra foreign key. Quem é? O ID turma. Referências de quem? Da TB turma, do ID turma. Então, se eu for criar via linha de código, eu também consigo. Mas se vocês observarem, a forma de escrever, ela é um pouco diferente. As palavras, né, reservadas são as mesmas. Foreign key, primary key, o references, só que elas são organizadas no código um pouquinho diferente de como é no SQL Server, tá certo? Mas dá para fazer tanto no MySQL, na forma gráfica, quanto no SQL Server, certo?
Acho que a professora Aline agora caiu, infelizmente a conexão dela, acho que infelizmente cerrou. Eu espero que vocês tenham entendido, né, que tenham compreendido, e agora a gente vai encerrar com esse exemplo, que vocês possam reproduzir e tirem as dúvidas de vocês, tá bom? E no próximo vídeo a gente vai fazer a conexão com o banco de dados, tá? Tchau, tchau!